Olá! Hoje eu quero conversar a respeito das evocações dos espíritos. E para isso, antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero ler um trechinho pequeno, uma pergunta do Livro dos Médiuns, capítulo 15, que trata sobre as evocações. Ok, então a pergunta: haverá inconveniente em se evocarem espíritos inferiores, e será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Aí a resposta: eles, os espíritos, não dominam, senão os que se deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos nada tem a temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e não estes a ele. Isolados, os médiuns, sobretudo os que começam, devem abster-se de tais evocações. Bem, o capítulo é bem longo, eu só vou ler essa pergunta para a gente logo entrar na conversa, né, no assunto. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a evocação dos espíritos ela só acontece quando existe um médium junto. Por quê? A comunicabilidade entre os vivos e mortos, entre os encarnados e desencarnados, ela só acontece através da mediunidade. Então, é necessário que tenha um médium, né, na reunião, senão não vai acontecer essa evocação. Pode até acontecer algum fenômeno anímico que é da própria pessoa que está fazendo a reunião, né, mas não tem espírito envolvido. Bem, eu trago esse assunto porque parece que existe uma moda novamente entre os jovens de brincarem de evocação de espíritos, né? Existe, e eu fui conversar com meu filho, ele até me explicou que ele não participa, mas ele é jovem, ele sabe o que acontece, né, no meio. E ele me explicou a respeito de um jogo de tabuleiro que se chama Ouija, né? Que eu pesquisei, tem para vender no Mercado Livre, Amazon. E esse jogo é um jogo de tabuleiro no formato de alfabeto, como o Kardec fazia no século XIX, né? Coloca o alfabeto e aí coloca um dispositivo, é evocado o espírito e o cestinho, ou o que nesse jogo parece que é um ponteiro, vai se movendo, respondendo, montando as frases com as letras, né? Eu trago uma história, eu adoro contar história. Quem conhece esse meu canal, quem já acompanha esse meu trabalho, já sabe que eu sou uma contadora de casos e eu conto normalmente as histórias que eu vivi. Então eu vou contar para vocês uma história e daí nós vamos alinhavar essa história toda do que está acontecendo, do que os jovens estão fazendo. Na minha época de juventude, na minha adolescência, eu estudava numa escola técnica, fazia o curso de química e a moda daquele momento era o tal jogo do copo. Né? O jogo do copo funcionava como esse tabuleiro, né? Como esse tabuleiro que se compra agora com o ponteiro. Nós fazíamos com o copo. Botava o copo no meio da mesa, escrevíamos as letrinhas, sim, não, como Kardec fazia. E isso que nós não sabíamos, mas essa história vem vindo, claro, isso é muito antigo. Quando Kardec começou a pesquisa, no século XIX, em Paris era a moda, a tal das mesas girantes, que nos cafés as pessoas se reuniam, lógico, só acontecia porque tinham muitos médiuns ali. Onde tem um grupo enorme de pessoas, evidentemente vai ter médium ali no meio. Né? E as mesas, daí não era com copo ou com tabuleiro, com nada, eram as mesas do café que se erguiam, e por isso o fenômeno das mesas girantes. E ficavam sapateando, e daí as pessoas se lembraram de perguntar coisas, daí as mesas batiam, uma pancada com o pé, duas pancadas, digamos, uma pancada para sim, duas pancadas para não, enfim. Esse foi o fenômeno que levou o Kardec à pesquisa, né, e depois à codificação do espiritismo. Mas na minha adolescência, então a moda era o jogo do copo, que veio vindo, né, de geração, aquela coisa que vai contando, vão contando pro outro e tal.
E a minha casa era meio que o QG da minha turma, né? Nós não tínhamos internet, eu não tinha nem telefone em casa, mas nós nos reuníamos sempre na minha casa. E essa turma era uma turma bem heterogênea, assim, em termos de idade, porque os meus amigos normalmente eram de turmas mais adiantadas. E nós nos reunimos para ouvir Pink Floyd, para ouvir rock progressivo, e a gente ficava ouvindo, depois, né? Mas nesse momento a moda era o tal do jogo do copo, não tinha nada de música nem de rock, era o jogo do copo. Era uma tarde, eu acho que uma tarde de sábado, provavelmente, porque todo mundo estudava muito pra caramba, né? E eu tinha em casa uma mesa grande, era uma mesa de jantar grande, e nós nos sentamos. A gente não sabia muito bem como é que era, mas a gente deduzia pelas histórias que todo mundo contava que o copo ia se mexer. A princípio nós pensamos que o copo ia se mexer sozinho, então nós ficamos esperando. Não se mexeu. Aí nós colocamos a mão em cima do copo, assim, não... Vou pegar meu copo d'água aqui só pra vocês entenderem. O copo embocado, né? Com a boca... Ele tem água, eu não vou embocar. Mas nós ficávamos com a mão assim, sem encostar no copo. Um em cima, com a mão em cima do outro, assim. E o copo não se mexia também. Daqui a pouco, um deles disse assim, ai, vamos se organizar. Bom, era um dos mais velhos, era do curso de química também, mas um dos anos mais adiantados. Aí ele colocou a mão sozinho sobre o copo. Gente, aquele copo começou a ficar completamente alucinado. O copo rodava na mesa. E daí ele tirou a mão e o copo não parava. E aí a gente meio que começou a ficar em pânico. Nós começamos a ficar assustados. Eu sempre fui de ficar muito observadora. Eu olhava aquilo e pensava, gente, isso é muito, muito incrível. E aí o copo parou quieto. Aí nós nos acalmamos, todo mundo respirou fundo. Acho que um até sugeriu para rezar o Pai Nosso. Todo mundo rezar o Pai Nosso, sabe? Na hora do pânico, primeira coisa, né? Rezar o Pai Nosso. Aí o copo ficou quietinho ali. Aí alguém se lembrou. Nós temos as letrinhas ali, vamos começar a perguntar. Daí nós fizemos algumas perguntas e o copo foi meio que respondendo alguma coisa. Eu não me lembro exatamente quais foram as perguntas. Eu não sei se a gente tinha cérebro suficiente, depois de tanto susto, para perguntar coisas, né? Mas nós perguntamos e o copo ia pro sim, ia pro não, ia pro sim, ia pro não. Aí eu comecei a ficar pensando, gente, como é que nós vamos terminar isso? Como é que nós vamos terminar? Nós ficamos muito tempo naquela coisa. E aí o rapaz esse mais velho, que foi meio que o estupim da coisa, o médium, ele era o médium da história. Ele disse, gente, vamos parar com isso? Agora eu já não tô achando mais muito bom isso aqui, vamos parar. E o copo começou a rodar na mesa com toda a velocidade. E ele disse, não, vamos parar. Daí, de novo veio o pânico e o copo rodando. Aí ele meio que se afastou da mesa, assim, tipo, arrastou as cadeiras, tipo assim, eu vou embora. Não tô gostando mais desse negócio. E o copo foi... Ele próprio copo, porque não tinha mais ninguém com a mão no copo. O copo se arremessou contra a parede. Né? A minha sorte, tinha uma janela de vidro, a minha sorte é que ele não bateu na janela de vidro, ele bateu um pouco abaixo e se espatifou. Foi um pânico de novo, e Pai Nosso para tudo que é lado, e o rapaz esse meio que se assustou e foi embora. E todo mundo meio que se dispersou. E eu pensei, e agora? Um pouco de curiosidade eu sempre tive, né? A minha casa sempre foi uma coisa muito eclética, assim. Minha mãe levava a gente pra benzedeira, quando a gente estava com algum tipo de problema, ela adorava levar a gente em benzedeira. O meu pai tinha um rapaz que trabalhava para ele, que era pai de santo, então meu pai de vez em quando trazia esse pai de santo também pra... E eu adorava participar de tudo isso. Eu ali olhando... Esse é um parênteses no meio da história, tá? Um dia esse pai de santo disse assim, ele foi lá em casa, era lindo o ritual, ele todo de branco e tal.
Era um preto velho que para quem ele dava passagem. E ele chegou bem perto. A minha mãe e minha irmã iam embora, né? E eu ficava ali com ele. Eu achava muito lindo todo aquele ritual, toda aquela coisa. E aí eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. E aí ele chegou bem perto de mim, assim. E o olhar do médium, quando o médium tá dando passagem, assim, por uma entidade forte, o olhar fica embaçado. É muito curioso. É como se não tivesse ninguém ali dentro, sabe? O corpo parece que fica assim. E aí aquele olhar bem embaçado, ele ficou bem pertinho de mim, assim. Aí ele pegou o nozinho do dedo, assim, bateu assim, bem de leve na minha testa e disse assim: tu é dura. Tu é uma rocha. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas enfim. Bom, eu devo ser dura mesmo, porque olha, que eu já passei nessa vida. Enfim. Mas aquilo, eu não senti nada de negativo. Aquilo pra mim foi uma coisa muito interessante. Quase como um presentinho que ele me deu, assim, tipo, né? Vai fundo que tem muita coisa ainda. Mas enfim, voltando pra minha história do jogo do copo. Todo mundo foi embora e eu fiquei. A minha irmã saiu correndo, com medo, ela era mais novinha. Não tinha, meu pai e minha mãe não estavam em casa, acho que um sábado à tarde. E aí eu pensei, e agora? Eu deduzi, porque eu nunca tinha estudado espiritismo, nunca tinha. Eventualmente, eu tinha participado dessas experiências, né? Onde ali era mediunidade, onde existia espírito, mas eu não sabia exatamente o que era aquilo. Aí eu deduzi que se aquele espírito, se aquilo foi um espírito, se aquilo foi uma outra coisa que nós imaginávamos que seria, né, um espírito. O rapaz esse que foi o mediador ali, ele se negou a dizer que ele tivesse alguma coisa com a coisa. Agora, eu lembrando da história, eu começo a perceber que sim, que ele foi o detonador, digamos assim, né? Ele foi a pessoa que propiciou aquela comunicação. Aquilo foi um fenômeno físico. Para isso, tem que ter ectoplasma. Por isso que uma reunião com mais pessoas, ela normalmente acontece, porque as pessoas doam ali o seu ectoplasma, ainda mais adolescente, né, que tá ali borbulhante, né, com a sua vida pulsante. Aí o que eu fiz? Eu fiquei sozinha, juntei os cacos daquele copo, aí eu pensei, tem coisa aqui, né? Eu não sabia o que era. Daí eu fui muito na minha intuição, aquela intuição feminina, inocente, adolescente, aquela intuição que eu deixei a coisa fluir. Sabe o que eu fiz? Eu liguei uma música bem gostosa, eu limpei todo o ambiente e eu peguei um incenso. Olha como é que é. Peguei um incenso, que eu adorava, desde sempre, sou fanática. Aqui assim na minha mesa tem um incensinho que sempre me ajuda. Eu não sei, o incenso ele me dá uma paz assim. Aí eu peguei um incenso e fui nos cantinhos da sala com incenso, pedindo. Eu não tava fazendo oração, eu tava pedindo, olha, se tiver alguém aqui, a gente pede desculpas se a gente atrapalhou, se a gente fez alguma coisa errada. E a gente, então, eu tô agora te pedindo, né, de coração. Na verdade, eu tava com medo. Pra que tu vá embora, né? Aí, eu senti assim, tipo, nossa, uma coisa. Eu tô arrepiada agora só de me lembrar. Eu senti um arrepio, um troço tão forte, uma coisa tão forte. E aí, o meu incenso continuou ali e tal. Pensei, parece que foi. Parece que foi, pelo menos pra mim tinha ido. Aí nós nunca. Aquilo se tornou um tabu no nosso grupo. Sabe o que é tabu de adolescente que não querem tocar mais no assunto? Pois é, não queríamos mais tocar naquele assunto. Então, eu trago isso. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu acho que vale a pena, porque tem muita criança, muito adolescente de novo brincando com isso. E na verdade, o momento tá tão difícil, o momento espiritual que a gente tá vivendo tá tão difícil, tem tanta entidade perdida
com esses desencarnes coletivos. Então, não é aconselhável, não é, de jeito nenhum, que adolescentes, que jovenzinhos, e que mesmo pessoas que queiram só brincar, façam isso. Porque nós vamos atrair espíritos perturbados, espíritos que querem atenção, espíritos que não vão querer sair do ambiente, espíritos que muitas vezes podem até ser agressivos, né? Porque aquele que jogou o copo na parede, ele demonstrou agressividade quando nós dissemos para ele que não queríamos mais. Ele demonstrou uma agressividade incontrolável, nós estávamos ali à mercê, né? Então, não façam isso. Por curiosidade, não façam isso. Tá? Por brincadeira, não façam isso. A evocação de espíritos, ela é alguma coisa séria. A gente tem que fazer quando a gente está num trabalho para ajudar aquela entidade, para encaminhar aquela entidade. Então, se a pessoa não sabe como fazer, não faça, né? Porque existem outras brincadeiras, outras formas da gente brincar, mas brincar com o que não se conhece, com o que não se sabe deter, é bastante perigoso. Eu agradeço a companhia de todos e todas e até a próxima. Fiquem bem.